Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão que define qualquer país, a busca sem fim pelo jeito certo de governar. E para entender essa jornada, vamos usar a história da administração pública do Brasil como nosso mapa. É uma história fascinante que mostra como cada tentativa de reforma foi, na verdade, uma reação à anterior, um verdadeiro pêndulo de poder e de ideias. Tá, vamos pensar nisso. A pergunta parece simples, né? Mas na prática é um desafio gigantesco para qualquer governo. Como é que se garante que os serviços vão funcionar, que as leis vão ser cumpridas e que o país vai para frente? No Brasil, a busca por essa resposta nos leva por uma viagem de modelos completamente diferentes. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 6 momentos-chave. Vamos começar com um estado onde o público e o privado eram a mesma coisa, depois ver uma revolução baseada em regras, uma busca por eficiência, um passo atrás que surpreendeu muita gente e, por fim, as tentativas mais recentes de redesenhar o papel do governo. Vamos nessa? Nossa primeira parada é lá atrás, no período que vai da chegada da família real até 1930. Naquela época, a ideia de serviço público que a gente conhece hoje simplesmente não existia. O Estado era, na essência, quase uma extensão do quintal dos governantes. O nome disso é patrimonialismo. E a ideia é bem direta, na verdade. O Estado era tocado como se fosse uma grande fazenda particular. Não tinha essa de o que é do governante e o que é público. Era tudo meio misturado. E os cargos públicos eram tratados como presentes, como uma recompensa pela lealdade de alguém. E as consequências disso? Bem, dá para imaginar, né? Os cargos não iam para os mais capazes, mas para os amigos, para os mais leais. Isso criou o famoso clientelismo, a tal troca de favores. No interior, isso virou o coronelismo, com fazendeiros poderosos mandando e desmandando, controlando os votos no que ficou conhecido como voto de cabresto. O resultado final, um Estado super ineficiente que servia a pouquíssima gente. Claro que um sistema assim não ia durar para sempre. A insatisfação era enorme. E aí, a partir de 1930, com Getúlio Vargas, o pêndulo começou a balançar para o outro lado. O objetivo agora era muito claro. Chega de lealdade pessoal. A hora era de um sistema baseado em regras impessoais, racionais. Então, o ponto central era esse: criar uma máquina administrativa que funcionasse sozinha, de forma lógica, sem depender de quem estava no poder. A grande inspiração era um modelo burocrático de Max Weber, que já era usado no mundo todo para trazer racionalidade e eficiência para o governo. Mas olha, isso não aconteceu da noite para o dia. Começou com Vargas centralizando o poder, depois veio a ideia de criar um órgão só para pensar nessa reforma, e tudo isso culminou em 1938, na criação do famoso DASP. Ele foi o verdadeiro motor dessa grande transformação. E a missão do DASP, olha, era gigante. Ele foi criado para ser o cérebro da modernização. A ideia era atacar o patrimonialismo de frente, centralizar a gestão, criar os concursos públicos baseados em mérito e, basicamente, botar ordem na casa. Foi a primeira grande tentativa de profissionalizar o Estado brasileiro. Só que a burocracia resolveu um problema, o do patrimonialismo, mas acabou criando outro. Um Estado muito lento, engessado, que se preocupava mais com papelada e processos do que com resultados. Então, o pêndulo precisou se mover de novo, dessa vez na direção da eficiência e da flexibilidade. E essa citação do BRCP resume perfeitamente o espírito do Decreto-Lei 200 de 1967. Essa reforma acontece durante o regime militar, um período focado em desenvolvimento econômico acelerado, e para atingir essas metas era preciso um Estado mais ágil. Foi aí que veio a primeira grande tentativa de colocar um pensamento de gerente focado em resultados dentro do governo. A reforma se apoiava em 5 pilares, mas de todos eles, a palavra-chave aqui era a terceira, descentralização. A estratégia era simples: tirar o poder da administração direta, que era vista como muito lenta, e passar para a administração indireta, ou seja, para as autarquias e empresas estatais. A ideia era dar mais agilidade para elas tocarem os grandes projetos da época. Mas é aqui que a história mostra uma das suas maiores ironias. Na tentativa de criar um Estado mais eficiente, a reforma de 67 abriu brechas. A autonomia que as estatais ganharam para contratar sem concurso virou um caminho novinho em folha para as velhas práticas do clientelismo e do patrimonialismo voltarem com tudo. Quer dizer, o remédio acabou trazendo de volta um pouco da doença que queria curar. Com a crise econômica e os problemas do modelo anterior, a reação seguinte foi bem radical.
A Constituição de 1988 é, claro, um marco da nossa redemocratização, mas, do ponto de vista administrativo, ela foi uma resposta muito forte ao período autoritário. O medo de dar muito poder de decisão na mão dos gestores levou a um passo para trás, a um retrocesso burocrático. Esse quadro aqui mostra a inversão de um jeito muito claro. Se por um lado a Constituição de 88 descentralizou o poder político, dando mais força para estados e municípios, por outro, na administração, ela fez o exato oposto, recentralizou, engessou e controlou tudo de novo. Na prática, a Constituição de 88 amarrou a administração. Tentando acabar com abusos, ela tirou a flexibilidade da administração indireta, impôs um regime único para todo mundo e ainda criou privilégios que mais tarde custariam muito caro. A busca por controle total acabou gerando uma rigidez que quase paralisou a máquina pública. E aí a gente chega nos anos 90. O Brasil enfrentava uma crise fiscal seríssima e o diagnóstico era claro: o Estado estava engessado demais, perdendo a capacidade de governar. Influenciado por um movimento que acontecia no mundo todo, surge a tentativa de reforma mais completa da nossa história, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o PDARE. A filosofia por trás do PDRAE era para a época uma verdadeira revolução. Em vez de um Estado que faz tudo, a proposta era um Estado estratégico. Um Estado que atua como coordenador, como regulador e financiador, mas não precisa ser ele mesmo o executor de todos os serviços. E este é o coração da reforma. O plano dividiu o Estado em 4 setores para organizar o que cada parte deveria fazer. O núcleo estratégico, que toma as grandes decisões, as atividades exclusivas, que são aquelas coisas que só o Estado pode fazer, os serviços não exclusivos, como saúde e educação, que poderiam ser feitos em parceria, e, por fim, a produção de bens e serviços, que deveria, na maior parte, ser privada. Para o setor de serviços não exclusivos, a reforma trouxe o conceito de publicização. A ideia era bem inovadora. Não era privatizar hospitais ou universidades. A proposta era transferir a gestão deles para parceiros, as chamadas organizações sociais. Elas receberiam dinheiro público, teriam metas para cumprir, mas com a liberdade e agilidade de uma gestão privada. Já para o quarto setor, o de produção, a conversa era outra. A proposta era a privatização. Isso valia para as estatais que competiam no mercado, como as de telefonia ou de siderurgia. A lógica era que essas atividades seriam muito mais eficientes se estivessem nas mãos do setor privado. E então, depois dessa viagem toda, qual o resultado? A verdade é que não existe um "e viveram felizes para sempre" nessa história. A busca pelo modelo ideal de administração é uma evolução que nunca para. O ponto crucial para a gente levar daqui é que as reformas não apagaram o passado. Elas foram criando camadas. Hoje, o Brasil tem um sistema híbrido. Em algumas áreas, a gente vê práticas gerenciais supermodernas, em outras, uma burocracia rígida ainda domina. E, infelizmente, em muitos cantos, as velhas práticas patrimonialistas ainda resistem. E isso tudo nos deixa com a grande questão. Depois de tanto pêndulo balançar, para onde ele vai agora? A solução, pelo jeito, não é escolher um modelo e descartar o outro. O desafio é aprender a gerenciar essa mistura complexa. Encontrar o equilíbrio perfeito entre o controle das regras, a busca por resultados e o serviço de qualidade para o cidadão, esse continua sendo o maior desafio para o futuro do Brasil.